Olá, mamães, mamães aqui de São José dos Campos, mamães do estado de São Paulo, mamães do Brasil. Hoje é o nosso dia, não é? O dia em que se comemora o Dia das Mães. Na minha opinião, nós temos que comemorar todos os dias, né? Porque mãe é uma figura importantíssima na nossa vida e que a gente precisa honrar as nossas mães, não é? Mas eu quero trazer para vocês aqui hoje uma reflexão que falou muito ao meu coração, muito mesmo, porque eu sei que estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo onde a gente não pode ir até onde as nossas mães estão, né? Muitas pessoas não vão conseguir dar um abraço, aquele abraço caloroso nas mães, mas tem um outro lado. Infelizmente, tem mães que nesse momento estão enterrando filhos devido a essa situação do corona. E tem filhos que estão enterrando as suas mães. Então, gente, essa palavra, ela falou tão profundamente ao meu coração. E eu estou vindo aqui, eu não me planejei para falar nada, porque quando Deus manda o recado, a gente tem que entregar o recado. Então aqui eu fiz, o que eu vou falar para vocês é de forma muito espontânea, algo muito genuíno que Deus colocou no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês um texto que tá lá em Lucas 7, no versículo 12, onde ele fala sobre uma viúva na cidade de Naim, que foi um dos milagres que Jesus fez. O interessante, gente, dessa palavra é que o nome dessa mulher não foi nem mencionado na Bíblia, né? Não tem o nome dela. Mas naquela época, na verdade naquela época não, isso é até hoje, que a verdadeira religião, segundo Tiago, é cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos, né? E nessa parte, nesse texto especificamente, tá? Jesus, ele tá passando ali para aquela cidade e ele interrompe aquela cerimônia, a cerimônia de funeral, onde aquela viúva estava enterrando o seu único filho. Ela não tinha mais ninguém da família dela lá, não tinha amigos, não tinha marido, não tinha ninguém, ela estava simplesmente sozinha e enterrando o seu único filho. E Jesus, ele foi tomado por uma compaixão tão grande no seu coração, que ele interrompeu a cerimônia sem levar em consideração o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam dizer. Ele não pensou nada disso, ele simplesmente foi movido pela compaixão por aquela mulher. E ele chegou ali e falou por uma palavra para ela, disse assim para ela: por que você tá chorando? Para de chorar, não precisa chorar. E para aquele ambiente, para aquele contexto, era ridículo Jesus falar isso, né? Para de chorar. Como assim? A mulher, ela tava lá enterrando o filho. Como que ela não ia chorar? Ela tinha que chorar porque ela estava enterrando o filho dela, certo? Só que Jesus falou para ela assim: você não precisa chorar. Ai, gente, eu até me emociono porque foi muito forte. Não precisa chorar. E no mesmo momento Jesus falou pro menino, pro moço: levante-se. E no mesmo momento ele se levantou e ele foi devolvido para sua mãe. Eu fico imaginando o que aconteceu ali naquele lugar, quando Jesus ressuscitou aquele jovem e devolveu ele para a mãe. Depois não tem mais nada falando sobre esse texto, mas eu imagino ali o que as pessoas que estavam ali sentiram, o que aquela mulher sentiu, e eu acredito que aquela mulher, ela foi uma das testemunhas do poder de Jesus. E Jesus, ele fez aquilo para mostrar que ele é a ressurreição, que ele é a vida, que ele é o começo, ele é o fim, e é ele que dá a última palavra. Sempre é ele que vai dar a última palavra, tá? E apesar de não haver nenhum registro sobre a resposta da mulher, né? Ela certamente ela deve ter se juntado à multidão em louvor a Deus, tá? O seu encontro com o Senhor da vida é uma demonstração prévia de que quando a morte vem, que agora é uma palavra que eu quero entregar para o seu coração, mãe, que pode estar enterrando um filho, ou para o seu coração, filho, que pode estar enterrando uma mãe agora, devido a esse vírus que tem assolado o mundo.
nós não precisamos ficar entristecidos e nem chorar diante da morte. Porque a morte, ela é o último inimigo que Jesus vai derrotar. Ele é a ressurreição, ele é a vida. E a gente sabe que esse tempo que nós estamos aqui é um tempo curto. Depois da morte tem a vida. Eu aprendi uma frase esses dias que é melhor o fim do que o começo. E quando nós estivermos com Cristo, nós vamos estar em vida eterna com Ele. O seu coração agora deve estar triste, mas cria nessa palavra que assim como Jesus devolveu a vida daquele filho para aquela mulher, naquele momento sentiu tanta compaixão, o que eu quero trazer para você é que nesse momento o Senhor pode confortar o seu coração também. E que você relembre que a morte, ela é só um tempo, é só um momento, uma fase. E que quando todos nós estivermos diante do Senhor, não vai mais existir morte. Infelizmente, devido à decisão de Adão e Eva, nós, juntamente com eles, porque eles são representantes da raça humana, decidimos morrer. Nós éramos eternos, nós éramos, vivíamos ali em perfeição. Mas, como os primeiros humanos decidiram morrer, então nós herdamos isso também. Só que a gente sabe que a morte, ela é um rompimento e por isso que dói demais perder alguém. Mas lembre-se, essa perda é só por um tempo. Logo, logo, todos nós estaremos juntos com o Senhor, que é começo, que é meio e que é fim. Que é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, que consola e que conforta o seu coração. Então creia, assim como Jesus ministrou o coração daquela viúva em devolvendo o filho dela, o Senhor, Ele quer devolver ao seu coração neste momento a esperança de que essa morte, ela vai ser derrotada no fim e não vai mais haver morte, não vai mais haver choro, não vai mais haver tristeza. Que o Senhor possa ministrar o seu coração e que de alguma forma, se isso fez sentido para você, se você conhece alguma pessoa que esteja precisando ouvir essa palavra, compartilhe com ela. Porque eu tenho certeza que Deus não colocou esse desejo no meu coração à toa. Essa palavra, ela simplesmente ressaltou os meus olhos. Hoje de manhã, quando eu estava escutando, estava participando do culto online da minha igreja, e foi muito forte ao meu coração em que nós temos sim que transbordar na vida das pessoas. E se Deus colocou alguma coisa no seu coração para você fazer, simplesmente faça, simplesmente obedeça, sem medo do que vão falar, se vão te julgar, se você vai falar certo, se você vai falar errado, se não vai fazer sentido para muita gente, mas eu sei que para algumas pessoas essa palavra vai fazer muito sentido. Então, se ela fez sentido para você, que o Senhor abençoe profundamente o seu coração, profundamente o seu coração. Ele é contigo e receba no seu coração agora essa esperança que a gente só encontra nele, em nenhum outro lugar, tá bom? Deus te abençoe.